Deus, aleluia, que todo ser que respire te louve, oh Jesus, te adore, Senhor, porque Tu és o dono, és o Senhor da nossa vida. Te agradecemos e te louvando por uma noite tão especial, tão maravilhosa. Continua conosco, ó Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos assim convidar os irmãos, que estão na escala de hoje. Eu gostaria de convidar a todo o coral Expressão de Louvor para assim estar louvando ao Senhor. Amém? Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei no seu pendão, firme sempre até morrer. Coral Expressão do Roçal da Amada Igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor.
Amém. A União Feminina também preparou uma programação especial para os irmãos, uma programação temática de missões. E com as irmãs está a oportunidade. Em nome de Jesus, os irmãos fiquem bem atentos que o Senhor quer falar com cada um de nós essa noite. Amém? Glória a Jesus. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Louvado seja o seu nome, Jesus. Essa ordem é para a igreja. Essa ordem o Senhor já nos deu. O que nós temos feito? Vamos chegar de mãos vazias naquele dia? O que iremos apresentar ao Senhor? Que essas palavras fiquem em nossos corações.
Estamos na última hora. Que a igreja louve conosco esse louvor. Cristo é o
que bênção, glória a Deus. Desde já eu gostaria de agradecer, né, a todas as irmãs da União Feminina que prepararam, né, esse jogral maravilhoso, os hinos temáticos, glória a Jesus, que Deus abençoe a vida das irmãs e cada vez mais esse grupo venha crescer e que venha continuar sendo essa coluna na casa do Senhor, glória a Deus, aleluia. Como as irmãs falaram, irmãos, missões são feitas pelos pés dos que vão, pelos joelhos dos que ficam e pelas mãos dos que abençoam. Então que a gente possa ser essa igreja, né, que vai, que ora e que abençoa também. Glória a Jesus, uma igreja missionária, como o Senhor tem colocado no coração do nosso pastor Luiz Carlos, que nós venhamos, né, a abraçar essa causa, porque essa causa é nossa, é para todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. A nossa missão é pregar o Evangelho a toda criatura, glória a Deus. Para os irmãos que chegaram mais tarde, né, a gente está fazendo o culto de missões todo terceiro domingo do mês, tá certo? A gente está fazendo o culto de missões e esse mês a gente vai estar falando sobre o sertão nordestino. E esse tema desse mês em específico é apoiar, cuidar e anunciar. Eu vou pedir para o irmão Valdec para me ajudar, tá certo? Eu trouxe aqui para os irmãos algumas informações sobre o sertão, né? Porque às vezes a gente olha nos noticiários, mas passa despercebido, né? E a gente tem tanto motivo para orar pelos cristãos e também por aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, que estão lá no sertão, né? E eu trouxe aqui os dados de 3 cidades, tá certo, irmãos? Que não são tão distantes aqui da gente, não, tá certo? Manari, tá certo? Essa é a primeira cidade que eu trouxe aqui para os irmãos estarem orando, tá certo? Essa cidade, olha, ela é localizada a 400 quilômetros daqui, então não é nem tão longe assim, né? Quantos irmãos já viajaram até mais longe do que para ir para Manari, não é verdade? 400 quilômetros. E essa cidade, ela já foi considerada a cidade mais pobre do Brasil. Glória a Deus, já não é mais, ela está entre uma das mais pobres, mas ela já foi considerada a mais pobre do Brasil. Ela tem 21 mil habitantes e mais da metade das famílias tem um rendimento mensal de até meio salário mínimo. Irmãos, bote a mão na consciência, pense, o que é viver com meio salário mínimo? E muitas vezes é aquela família que é cheia, né? Que tem 10, 12 filhos, 13 filhos. Então pense na situação, né? Vamos orar por essas famílias lá de Manari. Inajá, né? É uma outra cidade bem próxima de Manari e ela tem apenas 23% de casas com esgotamento sanitário, né? Então pense que é o esgoto a céu aberto ali, né? As pessoas fazendo as suas necessidades muitas vezes em banheiros que são, né, arrumadinhos, na verdade, um buraquinho no chão. Então pense como é difícil a situação. A cada 1000 bebês, 20 morrem antes de completar 1 ano. E isso em Pernambuco, viu? Em Pernambuco. E muitas famílias não sabem o que é ter um almoço. Muitas vezes essas famílias, né, elas passam o dia inteiro e a sua refeição muitas vezes é um jantar que nem é muita coisa, às vezes é uma farinha com arroz, né? Não tem mistura. Então pense como é a situação dessas famílias, né? E Afogados da Ingazeira, acredito que Afogados da Ingazeira já aparece um pouco mais na televisão, né? Os irmãos já devem ter ouvido falar. Não sei se os irmãos já ouviram falar de Manari. Manari já ouviram falar? De Inajá, já tinham ouvido falar? Não, nunca? Tá bom, mas Afogados da Ingazeira os irmãos já ouviram, né? Amém. Então, a 450 quilômetros do Recife. E veja que dado que eu achei interessante, né? O dado do IBGE, dizendo assim, ó, que apesar do salário médio da população ser de 1,8 salários mínimos, 48% recebem menos de meio salário mínimo. Então a gente vê, né, mais um desafio, né? Eu botei aqui os desafios do evangelismo no sertão e o primeiro é o clima, né? A gente sabe que o sertão é seco e é seco de verdade, né? Dos irmãos orarem para pedir chuva, né? A oração deles é para vir chuva, para eles poderem ter o que comer. Então veja que situação difícil, né? Que eles passam todos os dias. A pobreza que vem em consequência, né, do próprio clima
e também a desigualdade social. Né? Esse exemplo aqui de Afogados da Engazeira eu trouxe justamente por isso. Né? Se quase a metade da população vive de meio salário mínimo, esse dado aí de 1,8 salário mínimo vem dos ricos, né? Daqueles poucos ricos que tomam todo o poder, né? Financeiro e político daquela cidade. Então veja que situação difícil que a gente está passando no nosso próprio estado, não é verdade? Os irmãos conseguem ver um motivo para a gente orar? Eu consigo, amém? Vamos passar. E eu trouxe aqui essa imagenzinha, né? Que às vezes a gente, com a imagem, a gente lembra melhor. E muitas vezes essa é a pergunta que o sertanejo faz. Lá na sua casa, muitas vezes, que nem de cimento né? A casinha de taipa, lá esquecido, que muitas vezes seu vizinho é a quilômetros de distância. Ele pensa, será que Deus me esqueceu? Será que Deus vai me ver aqui? Eu sem nem rede elétrica tenho em casa, como é que Deus vai me ver? Né? Esse é o sentimento do sertanejo, muitas vezes. Pode passar. E eu trouxe aqui também outra questão do desafio do evangelismo do cristão, do sertão, que são as tradições. Né? Os irmãos sabem, né, que ainda hoje, mesmo século XXI, a gente ainda vive, né, coronalismo nas cidades do interior. Infelizmente, né? Infelizmente, são os poucos, né, os coronéis que tomam conta ali das cidades, das regiões, né? E é importante que a gente possa, né, tá orando, né, para que o Senhor possa estar quebrando esses tradicionalismos, né, que oprimem tanto a população, a religiosidade, né, e também a resistência a novas informações, principalmente porque, olha aqui o primeiro dado aqui, ó, muitas cidades e distritos não têm nem rede elétrica. Então, muitas pessoas do sertão não sabem nem o que é internet, não sabem o que é um Facebook, não sabem o que é Instagram, né? Então, veja como é a situação. Para eles receberem uma informação nova, tem que vir, olha, tempos e tempos e tempos, né? Às vezes nem sabe, totalmente alheio do que está acontecendo no mundo. É complicado isso, né? O sertão, esse aqui, eu trouxe esse dado aqui para que os irmãos entendam por que a gente está trazendo esse tema esse mês, né? O sertão é a região menos evangelizada do Brasil. Existem alguns povos que são considerados como povos pouco alcançados, e dentre eles, os sertanejos são a população que menos conhece a Cristo. Pense numa situação, e estamos aqui, né? Tem sertão em Pernambuco, tem sertão no Piauí, tem sertão na Paraíba, tem sertão em tudo que é canto, é verdade? A seara é grande. 200 cidades têm menos de 1% da população evangélica. Veja se não é uma situação preocupante. Não é verdade? É ou não é, irmãos? Meu Deus. É ou não é? Isso me preocupou quando eu vi essa estatística, viu? Menos de 1%, né, da população evangélica. A dificuldade também é de ter líderes, principalmente da própria comunidade, porque, como eu falei, né, tem a distância, tem a questão financeira, também são poucos os projetos, né, voltados para sertanejos. Então, pense que é difícil lá a obra, né? Às vezes tem a obra, só que aí o missionário vai ser realocado para outra obra e a obra acaba com o tempo. Né? Então, que a gente possa estar orando para que os irmãos sertanejos possam se firmar e continuar e fazer a obra e crescer, em nome de Jesus, né? É muito pensamento nordestino de sertanejo, né? Minha família é assim, você é assim também, né? Muitos deles, né, nascem já no tradicionalismo, né? Quando era minha avó era assim, quando era meu pai era assim, quando era meu tio era assim, eu não vou mudar não. Né? E isso é uma resistência muito grande dos missionários, né? Quando eles vão fazer a obra lá no sertão, principalmente porque o tradicionalismo ele impera ainda, né? Entre essas pessoas. Falta de empatia com a linguagem do sertanejo, isso também acontece, né? Hoje eu não sei se os irmãos perceberam, né? Mas os hinos
todos os hinos aqui a gente cantou em hinos com ritmos sertanejos, né? A gente tocou aqui baião, não foi, Jânio? Foi baião, não foi? Shot, forró, para que os irmãos entendam, né? Às vezes pensa, é pecado. Não, é a linguagem do sertanejo, irmãos, né? E muitas vezes tem essa falta de empatia e fala, tá pecando. E aí o sertanejo pensa, gente, mas a minha cultura é assim, não é verdade? Às vezes acontece essa falta de empatia nossa como cristãos também. E poucos recursos financeiros, né? A distância, como eu falei, é uma coisa que impede muito, né? E é uma coisa que o pastor Luiz Carlos sempre fala, né? Os irmãos se voluntariam muito para ir para missões para os Estados Unidos, né? Para os Estados Unidos todo mundo quer ir, para o Canadá todo mundo quer ir, né? Para a Europa todo mundo quer ir. Mas e o sertão? Que ninguém vai lhe ver. Que é ali só os carcará, né? Complicado, né? Complicado. E que a gente possa orar para que o Senhor mande mais ceifeiros para a sua obra. Amém? Glória a Deus. Pode passar. Essa aí é uma outra, né? Outra imagenzinha típica de família, né? Sertaneja, né? A mãe com seus filhos, né? E será que Deus me vê? Essa é a pergunta do sertanejo, né? Tô aqui, tô nessa situação, eu passo fome, passo sede, muitas vezes tenho que estar orando para que Deus me dê a chuva e a chuva abunda em outras terras. Será que Deus me vê? E que a gente possa orar, né? Para que o Senhor possa mandar missionários, para que o Senhor possa falar com essas pessoas também. Amém? Glória a Deus. E finalmente, né? Como é que nós, como igreja Batista Maranata, nós podemos ajudar essa obra missionária, né? Primeiro, ore, irmãos, ore, né? Doe e vá, né? A gente, nos cultos de missões, a gente já tem orado, né? A gente também está bastante feliz, né, pastor? A gente doa também aqui na igreja com a obra lá de Ferreiros, então apoie essa causa que o pastor tem feito, né? Então, semanalmente, abençoando lá a vida dos irmãos de Ferreiros, né, mensalmente. Então, doe também, irmãos. Se disponham a ir também. É uma comunidade abençoada, né? Os irmãos que já foram para Ferreiros sabem que eles são os irmãos que abraçam mesmo, né? A obra, são irmãos calorosos. Vai, irmão, tenha essa experiência missionária. Vá um dia, se dispõe aqui para o pastor, né, não, pastor? Ele vai ficar muito feliz, né, de levar você também para pregar o evangelho. Amém? E vá, tá certo? Eu trouxe aqui alguns projetos, tá certo? Para que os irmãos possam estar orando também, se quiserem abençoar os irmãos, tá certo? As obras. E se quiserem ir também, eu trouxe aqui também uma obra missionária no sertão. Amém? O primeiro propósito de oração é pelo missionário José Wellington de Souza. Esse missionário com sua família, eles fazem um trabalho abençoado lá no Ceará, no interior do Ceará, tá certo? Esse projeto Abençoado para Abençoar, e no Maranhão também ele faz, eu botei só Maranhão, né? Mas Ceará e Maranhão, e é um irmão abençoado, que tem abençoado muitas vidas, tem plantado igrejas nos interiores, e que as igrejas possam estar orando por essa família, amém? Porque não é fácil, tá certo? E o irmão, ele vive da obra, tá bom? O irmão tem um projeto, esse projeto Abençoado para Abençoar, e os irmãos, se quiserem, podem procurar na internet. Quando você procurar Abençoado para Abençoar, vai aparecer logo o irmão, tá certo? Missionário Wellington. Pode passar. A gente tem também alguns projetos missionários para os jovens aí, os jovens adolescentes que quiserem participar. Existe o Jocum Sertão, tá certo? Os jovens com uma missão. Essa missão é sua também. Você pode ir pregar o evangelho. Eles têm projetos anuais e semestrais, tá certo? E também tem os missionários fixos, e você pode ir para diversos lugares pela Jocum, tá bom? É uma experiência muito interessante. Eles capacitam os missionários, né? Tem os centros de treinamento e também tem as obras missionárias, tá bom? E a gente tem também, a missão Juvep, e glória a Deus, né? A gente conversou com o pastor Luiz Carlos. O pastor Luiz Carlos também autorizou. A nossa igreja Batista Maranata vai estar
abençoando essa obra, a gente vai estar adotando essa obra da Missão Juvep, amém? Que é lá da Paraíba, e a gente vai estar também sendo uma igreja missionária que contribui com a obra missionária. Então, as ofertas missionárias que os irmãos fizerem, vai para a Missão Juvep, amém? E eu trouxe aqui para os irmãos, caso os irmãos tenham férias, tá certo? No mês de janeiro, não sei se os irmãos vão ter, tá certo? Eu trouxe aqui um projeto missionário da Juvep, caso você queira participar, tá certo? Ele é aberto, tá? Para denominações diferentes evangélicas, tá bom? Então você pode ir se alistar. Ela vai ser feita em dia 21 a 31 de janeiro de 2021. Irmãos, eu já fiz um projeto missionário parecido. E, irmãos, é uma experiência que você jamais vai se esquecer na vida. Deus, ele usa você poderosamente. É diferente, irmãos, a gente ir com a missão de unicamente pregar o Evangelho, né? A gente passa por experiências que jamais a gente passaria na vida. Eu mesma já passei, viu, irmãos? Eu já passei por uma situação, né? Na verdade, uma boa situação. Eu estava pregando junto com um irmão, né? Num projeto bem parecido com esse. A gente estava com a fardinha. E nessa época, era um projeto que era feito no Brasil inteiro. Então, no Brasil inteiro tinha gente de amarelinho, que era a blusa que a gente estava usando. E as pessoas, né, viam a gente de amarelo, as pessoas convidavam a gente para ir para a casa deles, para receber a palavra. Eu fui no interior, né, daqui de Pernambuco, e que coisa bonita. Teve uma vez que a gente estava passando, né, eu e o meu colega de missões estava passando por uma rua que a gente passou direto, a gente já ia para a hora do almoço. E aí nessa hora uma jovenzinha adolescente chamou a gente, fez: vem cá, você é de amarelo. A gente tá certo, a gente foi. Quando a gente chegou lá, a gente pregou para essa menina, e se converteu ela, se converteu a família todinha dela, e se converteu a família todinha da vizinhança. Pense numa obra poderosa. Foram 10 dias também, no 10º dia, foram mais de 30 pessoas aceitando a Jesus como Salvador da sua vida, e que permaneceram, viu, irmão? O fruto permanece. E você pode também viver uma chamada missionária, né? É um projeto rápido, né? Curto, que você pode aproveitar durante as suas férias também. Amém? Pode ir, pode passar. Tá certo? E é isso, irmãos. Vamos apoiar, vamos cuidar e vamos anunciar o Evangelho para os nossos irmãos sertanejos. Amém? Eu gostaria de convidar toda a igreja, vamos nos colocar de pé, vamos estar apresentando esses projetos de oração, tá certo? Os nossos irmãos sertanejos, e eu convido desde já a missionária Késia. Gostaria de mais uma vez agradecer a toda a União Feminina, não vou citar nome, né? Porque senão, vocês sabem, né? A gente se esquece. É falha minha, viu? Mas não é falha de Deus, não. Que Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs que contribuíram, que abençoaram a obra, que oraram, que se prepararam, que louvaram. Glória a Deus pela vida das irmãs. Pode vir, irmão. Amém. Vamos orar. Paizinho querido, nessa noite, ó Deus, foram apresentados aqui, Pai, propósitos de oração, Senhor. E durante todo esse mês, ó Pai, estamos hoje, Senhor, nesse culto orando, Senhor, pelo sertanejo, Pai. Deus, intercedemos, Senhor, por cada família sertaneja, por cada um, Senhor, que nessa noite, nesse exato momento, Senhor, estão lá na sua casinha de taipa, Deus. Ó Deus, achando que o Senhor nem os vê. Mas aqui a Igreja Batista Maranata está de pé para clamar, Senhor, por essas vidas. Que o Senhor os visite, Pai, com salvação. Que o Senhor os visite, Deus, suprindo todas as suas necessidades. E que eles possam ver o resplendor da Tua glória. Nós declaramos caído por terra toda idolatria. Toda idolatria que há naqueles corações, toda cegueira espiritual, que caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, que os sertanejos possam ver
crer que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É o nosso Deus, o nosso Redentor, Salvador das nossas vidas. Alcance, Senhor, aquele povo com salvação, suprindo, ó Deus, a sua necessidade espiritual e as suas necessidades materiais. Usa, Senhor, missionários, que aqui nessa noite, Pai, haja o coração disposto a levar, a pregar a Tua palavra, dizer que o Senhor salva, que o Senhor leva para o céu. Que em nossos corações, Senhor, haja o desejo, arda o desejo tremendo por missões, por fazer o Teu ID, Senhor. Abençoa a Tua igreja, que essa igreja Batista Maranata proclame Jesus, Jesus, Jesus no nosso sertão, e que todo o povo, Senhor, possa ouvir, Senhor, das Tuas maravilhas, o que o Senhor faz. Nós te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos adorar a Deus também nesse momento com nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu gostaria de convidar a toda a união de varões, os irmãos vão assim louvar ao Senhor. Amém? Senhor, o Deus de todo poder, louvado seja o Senhor. O Deus de todo poder, louvado seja o Senhor. O Deus de todo poder, louvado seja o Senhor. O Deus de todo poder, nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Amém. A graça e a paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Vamos louvar o Senhor com o nosso cantor cristão. Convidar todos também que possa contar conosco. Nosso cantor com o número 154, bem conhecido por todos, uma só voz. Vamos cantar firme nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelo século do seu amor. Firme nas promessas de Jesus.
Irmãos, antes de chamar o Ministério de Louvor, eu gostaria de dar 2 avisos para os irmãos. O primeiro foi que hoje de manhã teve uma pessoa que esqueceu um celular da Samsung aqui na igreja, na parte de trás. Aí se foi você, avisa a irmão, tá certo? Tá com o irmão Bel, né? Tá com o irmão Bel, tá certo? Aí para você se portar a ele, tá bom? Amém? Amém? Amém, glória a Deus. E a segunda, né, é que as irmãs da União Feminina prepararam uma degustação, né? Uma degustação abençoada, né? De comida típica sertaneja para os irmãos, né? Sentirem um pouquinho mais desse clima sertanejo, amém? Para os irmãos não se esquecerem, tá certo? De orar pelos irmãos sertanejos durante esse mês. Lembre que o culto de missões é na terceira semana, no terceiro domingo, né? Mas é todo mês a gente vai estar orando por esse propósito, tá bom? Amém? E a gente trouxe, as irmãs, né? Prepararam, Catarina, Manquesa, minha mãe, né? Conceição, as irmãs de maneira geral, né? As irmãs de maneira geral prepararam uns quitutes bem abençoados, cocada para os irmãos e Maria Isabel, tá certo? Para os irmãos que não conhecem, eu fui saber, né, da história de Maria Isabel. É um prato típico do Piauí, né, e foi feito por uma senhora, tá certo? E a história é bem interessante, eu achei interessante essa história, porque na época, né, que foi criado o prato, as mulheres não podiam comer carne, né? Aí essa senhora, ela picou, né, a carne de sol, que na época a carne de sol era os trabalhadores que comiam, porque durava muito porque tinha sal, né? Então ela pegou do alforje do marido, picou direitinho, colocou junto com o arroz, né? E batizou, né? Então colocou essa comida para a sua família toda comer e batizou com os nomes das filhas dela, Maria e Isabel. Por isso que o nome do prato é Maria Isabel. Aí os irmãos vão ter a oportunidade de provar o prato, né? Estava ali falando com o pastor Luiz Carlos. Se os irmãos se agradarem, tá certo? Os irmãos poderão, né, encomendar também para frente, tá certo? E servir como também uma oferta para a casa do Senhor, tá certo? Os irmãos vão poder encomendar com a irmã Conceição, tá certo? Procure ela, que aí ela vai poder fazer umas porçõezinhas maiores, tá certo? Para os irmãos abençoarem a obra também. Amém? Amém? Amém. Os irmãos focaram tanto na comida que se esqueceram do amém, não foi? Amém. O Ministério de Louvor. Só a irmã recebeu, não foi? Amém. Só damos aquele com a paz do Senhor. Amém. Queremos convidar você a ficar de pé nesse momento. Vamos declarar que nosso Deus é digno de toda a glória. Digno de glórias e louvor. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, dignos de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos.
levante sua mão nesse momento e adore ao Senhor. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, digno de glória E louvores. e louvores. Levantemos nossas mãos, Adoremos ao Senhor. Grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Grande és tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual. Toda a igreja, porque grande és tu. Só a igreja. Porque grande és tu. Mais uma vez, porque grande. Aplauda o Senhor nessa noite, glorifique o nome dele.
O Deus que cura, Ele está aqui nesse lugar. O Deus que faz milagres, Ele está aqui nesse lugar. O Deus que opera maravilhas está aqui nesse lugar.
Glória a Deus. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus, amados, por essa programação que teremos todo terceiro domingo, né? Será um culto que nós vamos denominá-lo como culto de missões, onde a nossa diaconisa Lívia ela vai estar responsável para a apresentação de cada localidade. Cada domingo, desse terceiro domingo, a gente vai ter assim algo novo, né, falando sobre missões. E é muito importante que a igreja do Senhor ela possa entender o que é missões. Eu quero dar as boas-vindas a todos os visitantes que estão conosco. Como é que a igreja diz? Glória a Deus, que Deus abençoe. Convido a amada igreja a ficar em pé, a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, uma passagem bastante conhecida, passagem essa que retrata acerca da missão da igreja, né? E possamos entender isso à luz da própria palavra. Queremos orar também nessa noite. Foi feito um pedido, né, de oração por Djanira Maria de Arruda, que está precisando assim de um milagre da parte do Senhor. Ela descobriu que está com câncer de mama, né? E nos foi pedido a oração para que intercedesse pela vida dela, para que o Senhor assim possa fazer o milagre, né? A igreja orando, Deus ele faz o milagre. E nessa oração vamos orar, mas antes vamos orar já apresentando, agradecendo a palavra que vai ser lida e orando pela Djanira. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nesta maravilhosa noite nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos na poderosa beleza da sua santidade. Te apresentamos, Senhor, a Djanira, que nesta noite a tua igreja está aqui intercedendo, clamando ao Senhor pela vida dela, Senhor, aonde, ó Deus, foi pedido esta oração pela Tati, Senhor, que a conhece e assim, crendo que a igreja orando, ó Deus, o Senhor pode fazer o milagre na vida dela. E nós aqui estamos orando, ó Deus, te agradecendo pela esta oportunidade de poder interceder e crendo que o Senhor é o Deus que pode fazer o milagre, porque o Senhor é um Deus de milagre, como foi louvado aqui. O Senhor é um Deus do sobrenatural, Senhor, e nós cremos que a tua igreja orando, ó Deus, o Senhor é o Deus que faz, ó Deus, o Senhor dá ordem aos céus, o Senhor dá ordem ao mar, o Senhor dá ordem aos anjos, Senhor, o Senhor é aquele que faz o impossível acontecer. E é no nome de Jesus que nesta maravilhosa e poderosa noite, Senhor, de gratidão, de ações de graças, nós oramos e intercedemos pela vida da tua filha, para que o Senhor visite ela onde ela está, Senhor, e o Senhor traga a alegria no controle, no coração dela, que o Senhor está no controle de tudo para a glória e para o louvor do teu santo nome. É isso que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, e te agradecemos pela palavra que nós iremos ler, Pai, e que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, ó Deus, para a glória e para o louvor do teu nome. É isso que nós pedimos em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Vamos ler, a igreja, Marcos capítulo 15, aliás, capítulo 16, vamos ler aqui a palavra do Senhor, a partir do verso 9. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Que diz assim a palavra: Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana,
apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ela, os quais estavam tristes e chorando, ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo anunciaram-no aos outros, mas nem ainda creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que eu tinha visto já ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos todos juntos declarar o verso 15? E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem, aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Glória a Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. A igreja poder sentar nesse momento. Amados, que coisa maravilhosa, né? Nós podemos escutar essas estatísticas que aqui foram apresentadas à igreja, e aqui o Geograu, toda essa programação, né? E a gente pode entender a missão da igreja, a vontade de Deus. Hoje nós estamos aqui em um templo onde nos concede um conforto, né? Um clima assim agradável, e estamos aqui, né? Escutando os louvores, a palavra do Senhor, podendo ver essa exposição, né? A qual a diaconisa Lívia aqui trouxe para que a igreja ela possa entender o que é missões, a importância das missões, e que missões elas não só estão lá fora do Brasil, mas também está em alguns estados do Brasil, como também missões está no seio da nossa família, como também está com os nossos vizinhos, e como está, né, aonde nós chegamos. E precisamos entender isso. Precisamos entender. Hoje vivemos uma época onde nós encontramos muitas igrejas com várias visões mercantilistas, né? E tantas outras visões, e a gente vai vendo as igrejas hoje elas se preocupam com tantas coisas, né? Com relação até à própria liturgia da igreja, para que possa atrair as pessoas, para que possam agradar os membros da igreja. E a igreja cada vez mais ela está ficando enclausulada nas 4 paredes. As pessoas elas não têm mais esse desejo de sair a campo para evangelizar, né? Hoje em dia é muito difícil sair no sol quente, né? Quando é à noite está todo mundo cansado, e tantas outras situações que, se formos procurar, não teríamos tempo nem de vir para a igreja cultuar ao Senhor. Mas precisamos saber que
grandes renúncias e grandes sacrifícios para que a igreja ela pudesse subsistir em épocas tão difíceis, que se nós formos ver a história da igreja, nós vamos ver como a igreja ela foi afrontada e como o inimigo das nossas vidas ele levantou para que a igreja ela não prosperasse. Mas precisamos entender o que é ser uma igreja missionária. Primeiro, o que é ser uma igreja? Você percebe, e é importante eu falar isso para que você possa ter um entendimento daquilo que queremos passar para você. Muitas vezes vamos à igreja porque fazemos parte de um cargo ministerial. Às vezes vamos à igreja porque fazemos parte de um grupo de louvor da igreja. Às vezes vamos lá porque fazemos parte de um departamento da igreja. E vivemos mais ou o ministério, ou vivemos mais o grupo do louvor, ou somos mais presentes nos ensaios dos departamentos do que da própria igreja. E precisamos entender que antes que tudo isso possa existir, primeiramente fazemos parte da igreja, aonde nós vemos aqui a primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 12, e verso 12 em diante, o apóstolo Paulo, ele traz uma analogia, e nessa analogia ele fala do que é a igreja e a unidade dos membros da igreja. E na primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 12, ele diz assim, porque, capítulo 12, versículo 12, que diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho e não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E a gente vai vendo que o apóstolo Paulo ele vai falando aqui, e aqui no verso 29, aliás, aqui no verso 27 do mesmo capítulo, ele diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, e uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois a gente vai vendo aí milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos um dom de cura, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrareis o caminho ainda mais excelente. O apóstolo Paulo ele traz uma analogia, mostrando aquele povo em Corinto, aonde ali está a igreja que passou por vários problemas internos, aonde ali os irmãos estavam dizendo assim: olha, eu sou mais importante, o meu dom é mais importante, o meu ministério é mais importante. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, eu quero dizer algo a vocês, porque todos vocês fazem parte de um só corpo, e cada um de
vocês são membros que têm suas importâncias particular dentro deste corpo. Por isso que ele fala, parece que ele fala de uma forma bem infantil, né? E ele diz assim: será que, imagine se o olho dissesse que é todo o corpo, aonde estaria a orelha? E se o pé dissesse, aonde, já que eu não faço parte da mão, eu também não sou do corpo? Para a gente poder entender que a igreja missionária, ela precisa entender quem ela é e quem é o seu cabeça. E ela precisa entender quem dirige ela. E o apóstolo Paulo aqui, ele está ensinando que nós, como membros de um só corpo, antes de qualquer dom que possamos ter, antes de qualquer chamada que possamos ter dentro da igreja, seja apóstolo, profeta, seja profetisa, seja diaconisa, seja o que for, nós somos membros de um corpo, onde o cabeça é Cristo Jesus, aonde somos dirigidos pela terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. E essa diversidade de dom, seja dons ministeriais, seja dons dos talentos, dos instrumentos, seja uma chamada e dons de revelações, os dons do Espírito, possamos entender que a igreja missionária, ela entende e ela tem essa maturidade, que há uma importância para que a unidade ela esteja cada vez mais forte, para que o mundo possa ver, através de nós, como igreja do Senhor Jesus, o cabeça a reinar, que é Jesus de Nazaré. Então eu quero dizer a você que você é um membro que faz parte de uma igreja. Não estou falando da Igreja Batista Maranata, não estou falando de uma denominação, mas estou falando de uma igreja de Cristo Jesus, a qual Ele é o cabeça, e a qual você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos dirigidos e entendemos esta visão, nós começamos a entender por que nós somos igreja. Primeiramente, nós somos igreja porque Cristo morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Hoje você é salvo porque Jesus morreu na cruz. O grande missionário Jesus de Nazaré, ele saiu do seu ambiente de glória, ele saiu da presença do Pai e desceu 100% homem, 100% Deus, e começou a andar pelos guetos, pregando este evangelho, anunciando este evangelho, e aonde tinha um enfermo ele curava, aonde tinha um enfermo ele restaurava, aonde tinha uma pessoa endemoniada ele libertava, aonde tinha uma pessoa triste ele trazia alegria, aonde não tinha esperança ele é a esperança. E por isso que nós estamos aqui, igreja, como uma igreja missionária, uma igreja que entende a vontade de Deus sobre as nossas vidas e a importância de cada membro, de cada departamento, porque a igreja ela precisa entender, em primeiro lugar, que tudo que ela faz é para a glória do Pai. Mas também ela precisa entender que a direção dela, quem dirige é o Espírito Santo. Nós somos dirigidos por Ele. E é interessante que muitas vezes você começa a entender isso quando você vê um pregador que está aqui na frente, ou muitas vezes dentro de um ônibus, porque achamos que para ser missionário, né, só temos que ser aquele missionário que vai lá para outro país, e aí come cérebro de macaco, né, passa por aquelas experiências, como muitos já passaram, e passaram porque também não tinham instruções. Porque a gente precisa entender que quando o missionário ele aprende, primeiro ele tem a chamada, e segundo, ele precisa
precisa ser ensinado, porque a Bíblia Sagrada diz: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Uma das comissões disse: ide e ensinai este Evangelho a toda criatura. E a gente vê pessoas muitas vezes simples no seu linguajar, no seu conhecimento até bíblico, e essas pessoas ganham almas para Jesus. Você já percebeu isso? Eu me lembro na minha convenção, aquele primeiro amor, que eu não faltava uma oração, onde tinha cheiro de oração, de vigília, onde tinha palavra, onde tinha evangelismo, eu estava lá. Se era evangelismo de hospital, eu estava lá. Se era o trabalho de rua, eu estava lá. Se era na favela, eu estava lá. E eu me lembro que quando eu me converti, eu disse: eu tenho que levar esse evangelho para os meus amigos. Eu tenho que levar esse evangelho para as pessoas que eu conheço. E aí a gente pegou um filme mal feito, né, que era Inferno e Chama, né? E aí eu disse: e agora? Aí saí pregando para meus amigos, né? E aí se converteu André, que hoje é evangelista André. Conheci ele por Bolinha, né? Era mais gordinho do que eu. E aí veio o Bé. E aí foi se convertendo o outro. E a gente disse: e agora? Vamos pregar para os nossos amigos. Como é que a gente vai chegar lá? Aí disse: vamos fazer o seguinte: a gente vai conseguir a televisão maior que tiver e a gente vai pedir emprestado. Aí a gente pega o DVD da casa de pega esse DVD e a gente vai fazer convocar todo mundo. E aí eu me lembro que a gente pediu a dona de uma loja, um espaço ali em Fragoso, de frente a um posto de saúde, e a gente foi lá e pediu espaço a ela para que a gente pudesse fazer essa apresentação, para levar o Evangelho àquelas pessoas que andávamos, nossos amigos de futebol e de outras situações. E a gente saiu pegando uns folhetozinhos, escreveu ali e saiu colando nos muros, saiu colando nos locais de venda, onde tinha fiteira, a gente pedia permissão. E eu não sabia, igreja, muitas vezes eu pregava que era José, que estava na cova dos leões, que era Daniel, e Kézia olhava para mim assim, dizia: meu Deus do céu. E quando terminava o culto, ela dizia: Carlinho, foi Daniel, não foi José não. E eu disse: olha, não se converteu, gente, converteu, pronto, o importante é isso, que se converteu. E aquela vontade, e muitas vezes a gente bota tanta dificuldade para levar este evangelho às pessoas que nós amamos. Você já tem o Espírito Santo em você. Você já tem coisa boa quando a gente faz algo com autorização. Aqui está uma ordenança bíblica, quando Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E sabe quem tem que pregar? É você. É você, é você, é você que tem que pregar. E eu me lembro que quando a gente botou lá aquela televisão, eu peguei uns bancos velhos, a gente trouxe os bancos lá da PE 15, na cabeça, e a gente deu umas 3 viagens, uns bancos bem velhos mesmo, a gente arrumou. Aí quando daqui a pouco que chega a hora, meus irmãos, quando eu vejo a quantidade de pessoas, a perna tremeu. E eu disse: meu Jesus, e agora? Aí eu cheguei para André, eu chamava ele de Bolinha, né? E eu disse: Bolinha, o que foi? Tu traz a palavra. Aí ele: é o que, varão? Ele falava assim: é o que? Eu nada, tu já que pregasse para mim, tu é o mais velho, tu é que tem que pregar. Aí eu disse: prega a palavra, pega. Eu? Oxe, eu não, já estou dando a pipoca. E a gente ficou naquela coisa, aí o filme começou, a gente botou ali, e daqui a pouco começou a igreja. E eu doido que o filme demorasse bem muito, mas parecia que o filme estava rápido para terminar. E eu disse: eu tenho que pregar. Aí daqui a pouco saiu o texto final, né? E o texto dizia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito.
E aí eu comecei a falar do amor de Jesus, sem conhecimento, mas com muita vontade, né? Eu não tinha aquela base, mas eu queria levar para as pessoas o que eu recebi de melhor neste mundo. Eu queria mostrar àquela pessoa que a melhor coisa do mundo é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu queria mostrar aos meus amigos que a melhor coisa do mundo é ser templo e morada do Espírito Santo de Deus, que a melhor coisa do mundo é ter experiência com Deus. E ali eu comecei a pregar, daqui a pouco Kézia estava assim, olhando para mim, na obra. E a gente foi fazendo esse trabalho. A gente fez lá, fez numa favela. Em torno de 4 trabalhos que a gente fez na comunidade, se converteu 33 almas para Jesus. E muitas vezes quando eu vou ali por Olinda, eu vejo uma daquelas almas dando a paz do Senhor. Muitas vezes, irmão Carlinhos, está lembrado daquele trabalho? Chega a dar uma alegria, igreja. Sabe por quê? Porque não precisa de muita coisa não. Não precisa de um paletó, não precisa de um sapato, não precisa de nada disso. Só precisa você estar atento e você obedecer a voz do Senhor. Só precisa você estar com o seu coração, com a chama cheia, com a alma cheia. Às vezes as pessoas querem cargos, as pessoas querem estar aparecendo, que é o melhor. Mas a melhor coisa do mundo é quando nós anunciamos esse evangelho. E a maior experiência que nós temos na nossa vida é quando nós saímos para pregar o evangelho em Cristo Jesus. E a vontade era tão grande que a gente fez um grupo de evangelismo. A gente ia para a Rua da Palma pregar o evangelho à noite. Você não imagina a luta espiritual. Às vezes tem tantas pessoas que querem uma palavra. Eu fui num hospital visitar um membro da igreja, e quando eu cheguei lá, fui fazer uma oração. Eu não esqueço mais nunca. Fiz uma oração pelaquela pessoa ali, e daqui a pouco foi dentro literalmente ali da restauração. E quando terminei aquela oração, aí daqui a pouco outra pessoa disse: irmão, só vem aqui por favor. E eu: pois não, você pode orar por mim. Eu não sou evangélico não, mas se o senhor orar por mim, eu sei que Deus vai me curar. E ali eu orava pelaquela pessoa, e daqui a pouco aquela pessoa dizia: olha, o senhor ora por mim também para eu aceitar Jesus, que eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Aí daqui a pouco um saiu pedindo, outro saiu pedindo, outro saiu pedindo. Olha, a Bíblia diz que se nós não pregarmos este evangelho, até as pedras clamarão este evangelho. Está lá em 1 Pedro capítulo 1 versículo 12, que os anjos desejavam pregar este evangelho, anunciar este evangelho, mas Deus deu essa oportunidade a nós de anunciar as boas-vindas, de anunciar as boas-vindas. Onde é que está o seu coração? Você que tem experiência com Jesus, pregue o evangelho. Você quer ter experiência com Jesus? Há 3 formas que foi falado aqui. Você pode ir, você pode orar e você contribui com missões. Precisamos entender, igreja. A igreja, ela não é um show, não. A igreja não é local de vaidade, de pregador, não. Que é isso? Não é não, não é isso não. Pode ter certeza. Um dia, um certo pregador subiu no púlpito. Estava lá a igreja cheia, uma mega igreja. E ele subiu com aquela vaidade. E naquela noite ele ia pregar de um jeito que as pessoas iam, sabe, iam olhar para ele até como Jesus. E quando ele chegou ali naquele momento, deu um branco nele. Naquele momento ele ficou meio perdido do que pregar, do que anunciar, do que falar. Deu um esquecimento nele. E aí quando terminou a pregação, que ele desceu do púlpito, Deus usou um vaso e disse assim: homem,
deste púlpito, como estás descendo, eu te usaria de forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque quem fala é o Espírito Santo de Deus. Quem conhece você é o Espírito Santo de Deus. Quando o pregador fala aqui e fala ao seu coração, é porque o Espírito que está aqui, é o Espírito que está aí, ele testifica, ele sabe a sua necessidade, e o pregador, ele prega conforme a necessidade da igreja, ele não prega conforme a sua necessidade. Quantas vezes já cheguei aqui até com o sermão pronto, e Deus disse: não é isso não, é o que eu quero. Sabe por quê? Porque Deus, ele trabalha dessa forma. Igreja, ide. O ide está no coração de Deus. O ide tem que estar no coração da igreja. O ide tem que estar no teu coração. O ide é o amor de Deus se manifestando através da morte de Cristo lá no Calvário, aquele grande missionário, para que hoje eu e você pudesse orar pelos que estão drogados, pelos que estão presos, aquelas que estão ali como meretrizes, pelas pessoas que precisam ser libertas das suas escolhas. Nós, como igreja do Senhor, temos esta grande missão de fazer o Evangelho de Cristo chegar aos corações daqueles que precisam e daqueles que necessitam. Você não precisa responder, mas você tem orado. Você ora pelo pregador quando ele vai pregar, para que vidas venham se converter. Você ora dessa forma, né, Senhor? Por isso que nesse momento é um momento tão importante. É um momento que a igreja, ela tem que estar em espírito. Em todo momento, mas é um momento que a igreja, ela precisa estar intercedendo no seu coração. Porque é uma batalha espiritual muito grande. Eu não sei se com você foi assim, quando eu saí de casa já com aquele desejo de entregar minha vida a Jesus, mas quando eu cheguei na igreja parecia que tinha umas toneladas, sabe, no meu braço. O inimigo, ele sai colocando primeiro que você não vai conseguir, como as pessoas vão olhar para você. Mas olha, a Bíblia, ela diz: vinde como estáis. E quando você vem e entrega a sua vida a Jesus, você agora é templo e morada do Espírito Santo. E aí você consegue, porque você não vai estar só. O Espírito Santo de Deus vai estar em você. Às vezes a gente escuta tantas palavras, né? Pessoas que dizem assim: não é o tempo, né? Não é o tempo. Quando Jesus falar comigo, meu irmão, quando você escuta uma palavra, já é Deus falando com você. Quando você escuta um louvor, já é Deus falando com você. Não, eu não vou conseguir deixar isso. Sim, com as suas forças naturais, você não vai conseguir. Mas se você entregar sua vida a Jesus, o Espírito Santo vai habitar em você. Você será templo e morada do Espírito Santo de Deus. E as suas fraquezas, aquilo que lhe aprisiona, não vai ter força sobre você, porque agora você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque agora você faz parte de uma nação eleita, você faz parte de um povo que agora é chamado sacerdócio real. É mesmo assim, pode ter certeza. Deus tem um plano na vida de todos os seres humanos. Você sabe que eu não sou aqui de estar falando de doutrina de ninguém, isso, aquilo, outro. Não. Eu não gosto não. Aqui a igreja
ela tem que ser pregada a palavra, o Evangelho. Existem várias visões, vários pensamentos, mas eu sei de uma coisa, que a verdade está aqui, na palavra de Deus. João 17:17, santificai-vos na verdade, e a tua palavra, ela é a verdade. O Evangelho é simples, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, é o que está escrito, igreja. E é esse Evangelho que cura, que liberta, que restaura e que transforma. Este Evangelho que faz você ser a pessoa mais privilegiada do mundo. É o Evangelho. Esse Evangelho que o apóstolo Paulo diz que eu não me envergonho desse Evangelho, porque é o poder de Deus. E esse é um poder transformador. Por isso que nesta noite eu quero concluir esta mensagem convidando você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que de repente está conosco aqui ou está aí na transmissão e quer entregar a sua vida, e queremos orar por você. E sabe o que é que vai acontecer? O seu nome será escrito no livro da vida. Veja que coisa maravilhosa. E você fará parte de uma nação agora, de uma nação eleita, escolhida por Deus. E se tiver alguém entre nós que queira entregar a sua vida a Jesus, queremos que você faça um sinal com a sua mão, e nós vamos estar orando por você. Alguém entre nós nesta noite que sente em seu coração de entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, queremos orar pela sua vida. Se não há, a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência, né? O Espírito Santo de Deus aqui trabalha, e nós estamos aqui para orar pela sua vida. Queridos, estamos adentrando já, essa é a penúltima semana, né, do ano, e domingo agora é o último domingo do ano, né? Estamos numa campanha assim de amanhã, de oração, de louvor, e eu queria convidar você, né, na realidade, fazer uma intimação santa, para domingo pela manhã vocês estarem aqui conosco, onde vamos estar aqui de 7h30 às 10 horas, e levantarmos um clamor de gratidão, ter uma manhã de celebração, uma manhã na presença de Deus, em consagração, e estarmos aqui orando, bendizendo o nome do Senhor. Coisa boa estar na presença do Senhor. E à noite vamos estar aqui no culto de celebração. Dia 25 será a nossa cantata aqui no templo. Convidamos toda a igreja a estar junto conosco. E sábado agora eu vou estar indo com o coral, com o Ministério do Louvor, para Ferreiros, né? Vamos estar lá fazendo a cantata lá dos irmãos. E é uma oportunidade para aqueles que puderem, né, doar feira básica, né? E se você puder doar feira, pode trazer aqui nos dias de culto, né, até sábado, que vai ser dia 26. A gente recebe também de dia aqui, tem um ensaio no sábado pela manhã no Ministério do Louvor, e a gente pode estar aqui recebendo, né, as feiras. Queremos abençoar, né? Coisa boa é abençoar, porque é abençoando que nós somos abençoados, né? Também o dar é melhor do que receber, o que a Bíblia diz. Então, se você tem condição, se você pode doar uma feira, 2 feiras, 3 feiras, né? Aquilo que Deus colocar no seu coração, possa ter certeza que uma feira que você trouxer, você está abençoando uma família, e a gente vai estar levando, né, para abençoar. Eu não queria assim que os irmãos trouxessem roupa, não. A gente já levou algumas quantidades boas. O que a gente gostaria muito era de feira mesmo, feira básica, né, para poder abençoar. E também temos famílias aqui na nossa localidade que faz parte da nossa igreja, que também precisa ser abençoada,
né? E se você pode e quer doar, é muito bem-vindo e você vai estar assim abençoando uma família. Amém, igreja? Amém? Amém. Então, convido a todos a ficarem em pé neste momento. Mais uma vez, queremos dar as boas-vindas aos visitantes. Mais uma vez queremos dar as boas-vindas a todos os visitantes, que Deus possa abençoá-los de forma maravilhosa. E se os amados assim puderem, venham. Domingo pela manhã nós vamos ter a nossa consagração, e lembrando que o primeiro domingo do mês será, né, vai ser a nossa primeira Santa Ceia do ano, e queremos fazer um culto bem bonito e bem abençoado para a glória de Deus. Amém? Nesse momento o nosso presbítero Mário irá orar e o pastor Evone irá impetrar a bênção. Eu quero saudar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Quem mais necessita de oração nessa noite? Oramos nesse momento. Maravilhoso Deus, amigo fiel, amigo verdadeiro, nós te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade, ó Deus, que tu nos forneceu nessa noite, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra, ó Deus, por ter usado teu filho como instrumento na tua presença, Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, te pedir mais da tua presença, que tu possa nos encher do teu Espírito, que é promessa tua, ó Deus, para que nós possamos pregoar teu evangelho mais e mais. Ó Deus, mas nesse momento, ó Deus, nós queremos te pedir algo que só tu pode fazer em nossa vida, ó Pai. Que tu possa, Deus, nos dar uma semana abençoada da tua presença, que tu possa nos levar para nosso lar e Pai, porque nós sabemos, Deus, que debaixo das tuas asas nós estamos seguros, Senhor. Que tu possa nos dar um sono restaurador, que ao amanhecer, Deus, nós possamos ver a tua glória radiando no nosso ser, Senhor. Abençoa teu filho, o anjo da igreja, Pai. Ser com ele onde ele estiver, ó Deus, livrando de todo mal. Que toda ferramenta preparada contra ele e sua família não venha prosperar. Porque tu é um Deus fiel, tu é um Deus verdadeiro, tu é um Deus que zela pelaquele que o chamasse, ó Deus. Nos ajuda, nos abençoa, nos dá uma semana tranquila, abençoada, abençoa a toda a programação, ó Pai. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graça e paz a toda a igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com toda a igreja. Toda a igreja concordando diz: amém. Ou na paz do Senhor.